Sim, Cantando na Chuva precisa de um remake, e eu sei exatamente como fazer isso. Porque Cantando na Chuva é um filme sobre artistas sendo usados pela indústria do entretenimento. Ele nunca teve coragem de assumir isso de verdade. Até o final do vídeo eu vou te mostrar qual é o maior problema desse filme, porque ele envelheceu mal em alguns pontos e como essa mesma história faria muito mais sentido hoje se fosse contada de outra forma. Eu não vou destruir um clássico, eu vou traduzir ele para o presente. Primeiro ponto de Cantando na Chuva. Ele parece ser mais um filme sobre sapateado do que sobre qualquer outra coisa. Mas só que o sapateado é o plano de fundo desse filme. Parece que o sapateado era coisa nova na época e decidiram, vamos dizer, colocar o sapateado no filme por completo. Então, primeiro ponto é o excesso. No começo funciona, é divertido, impressionante. No segundo número ainda funciona. No terceiro, tudo bem. Mas chega um ponto em que o filme insiste tanto no sapateado, tanto nessa mesma ideia, que ela começa a cansar. O ouvido cansa, o ritmo desgasta, e aquilo que deveria encantar começa a incomodar. E isso não é questão de olhar com os olhos de hoje. Mesmo até para a época, o filme é muito exagerado em várias coisas. Felicidade constante, obrigatória, quase artificial. Todo mundo sorri o tempo todo, mesmo sob pressão, mesmo em situações que não pedem isso. Não existe um silêncio, não existe um cansaço, não existe uma sombra, não existe nada. É sorriso o tempo inteiro. E quando o filme elimina tudo isso, ele perde algo fundamental, a verdade emocional. Claro que dá de entender o contexto histórico, fim da guerra, cinema em cores, cinema falado ainda era novidade, o público queria espetáculo, otimismo, distração. Mas quando essa novidade passa, o que sobra é o comportamento dos personagens. É aí que esse comportamento começa a soar caricato demais. Isso não significa que a história seja ruim, significa que ela ficou presa à linguagem no seu tempo. E é exatamente por isso que Cantando na Chuva não precisa ser um filme intocável. Ele precisa ser traduzido. Hoje o impacto que o sapateado tinha naquela época estaria em outro lugar. Se essa história fosse contada hoje em dia, ela faria muito mais sentido sendo sobre um grupo de K-pop. Um grupo levado ao limite, treinos exaustivos, pressão constante, identidade pessoal apagada. Pessoas obrigadas a sorrir o tempo todo, não sorrindo o tempo todo porque é o estilo narrativo do filme. Não, aqui o grupo ele seria obrigado, porque eles têm de satisfazer a plateia, o público, não porque eles estão felizes, mas porque eles precisam parecer felizes. Aqui o sorriso deixa de ser leve e o musical deixa de ser anestesia, ele vira conflito. É nesse contexto que a cena mais famosa do filme ganha significado, a cena na chuva. No filme original, ela acontece no meio da história como espetáculo, aqui ela estaria no final do filme. Durante o ensaio, uma tempestade cai, equipamentos falham, luzes se apagam, o som cai. Tudo aquilo que sustenta a performance desaparece. Não tem mais efeito, não tem mais tecnologia, não tem mais controle. Parece que tudo está perdido. E é exatamente aí que eles começam a cantar. Sem microfone, sem coreografia, sem performance perfeita. Aí eles cantam como pessoas comuns, na chuva, usando a única coisa que eles ainda têm, a voz própria. Isso é essencial. Essa cena não resolve a vida deles. Depois disso, a indústria continua igual. A pressão continua. A opressão continua, nada se resolve, mas naquele momento existe um alívio. O momento de eu cantar na chuva é um momento de alívio, onde nada importa, somente a voz importa. Talvez seja isso que Cantando na Chuva sempre tentou dizer, mas nunca teve coragem de assumir completamente. A pergunta não é se um clássico pode ser refeito, a pergunta é, o que a gente faz para ele continuar dizendo algo de verdade hoje em dia? No fundo, Cantando na Chuva sempre foi sobre transição. Sobre o momento que a indústria muda e os artistas precisam se adaptar rapidamente, ou eles vão ser deixados para trás. Nos anos 1920, era o cinema mudo virando cinema falado. Hoje são os artistas transformados em produtos, em imagem perfeita, em performance sem falha. O sistema em si mudou de forma, mas a lógica do sistema continua a mesma, desde o século passado. A diferença é que hoje em dia a gente enxerga melhor o custo humano disso. É por isso que um remake de Cantando na Chuva não precisaria repetir sapateados, nem copiar números musicais. Ele precisaria repetir a pergunta que o filme original nunca teve coragem de fazer. O que sobra do artista quando o espetáculo cai? No clássico, a resposta é alegria constante. No remake, a resposta seria mais honesta. Quando tudo falha, som, luz, controle, imagem, o que sobra é a voz, não como performance,
mas como resistência. E talvez seja exatamente isso que Cantando na Chuva precisaria dizer hoje em dia. Não que a chuva seja bonita, mas que, mesmo quando ela cai, ainda existe algo humano cantando ali embaixo. Eu sou Rune BR e você esteve no Cinema Sem Fim Brasil. Se você gostou do vídeo, concorda comigo, gostou da nossa análise em forma de remake do filme clássico Cantando na Chuva, comenta ali embaixo. Dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Também comenta o que achou incoerente da minha parte. O importante é interagir. E até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.